O jornalista conversou com Lula na viagem de volta para Brasília. No avião presidencial, Lula falou de economia e de política externa. Neste avião aqui, o senhor tomou alguma decisão importante? Recebeu uma notícia de muito impacto? Olha, várias decisões eu tomei aqui no avião, porque isso aqui, no fundo, é um espaço de trabalho. Toda vez que eu viajo, todos os ministros que viajam comigo vêm para cá e eu aproveito e despacho as coisas que são pertinentes aos ministros daquela área. Muitas das decisões do PAC nós tomamos aqui, inclusão de obra no PAC, retirar a obra do PAC, tomada aqui no avião. Sabe, muitas conversas com Meirelles, muitas conversas com Guido, decidi muitas coisas aqui. Muita bronca no Meirelles e no Guido na política econômica? Não, eu não costumo dar bronca, Kennedy, eu costumo conversar com as pessoas e ver, fazer as pessoas entenderem que tem outro jeito de fazer as coisas. E você sabe que eu sou grato a tudo que eles fizeram pelo Brasil e por mim. Você pode ter crítica de que houve erro aqui, houve demora ali, mas quando você vai fazer uma síntese, você percebe que a fotografia é mais positiva do que negativa. Presidente, o avião está muito relacionado à sua política externa, né? Para muitos, a política externa do Brasil, ela é muito pragmática em relação aos amigos e ela é muito dura em relação aos adversários, como foi na questão de Honduras e às vezes em alguns embates com os Estados Unidos. Como é que o senhor responde a essa crítica de um pragmatismo excessivo? Não, primeiro não existe problema de ser duro contra adversários. O presidente de Honduras não era meu adversário. Nós fomos duros, foi contra um golpe, porque não aceitamos ele em Honduras, não aceitamos ele no Brasil, não aceitamos ele em lugar nenhum. Não fomos duros, ou seja, eu mantenho relação com os países como chefe de Estado, independentemente do pensamento político das pessoas. É uma posição de princípio não aceitar golpe. Quando o governo brasileiro não tem uma atitude de princípio em relação aos presos cubanos ou à política interna do Irã, aí o Brasil não está beneficiando o Irã e Cuba como não beneficiou Honduras, Não, presidente? não estamos beneficiando, nós temos demonstrado uma linha de respeito à autonomia e à soberania de cada país. Sabe, eu não posso ficar criticando cada coisa e cada aberração que acontece nos Estados Unidos, que traz prisioneiros de outro lugar, vai para a ilha de Guantánamo para torturar. Eu não estou criticando. Como eu não estou criticando a Rússia, como eu não estou criticando a China, como eu não estou criticando a Índia, muito menos o Irã e Cuba. Ora, cada país adota a política e tem soberania. Eu não critico a posição da Colômbia com relação à Farc. É um problema do governo. Ou seja, na nossa relação entre Estado, a gente não olha o perfil ideológico, a gente olha a saúde da relação entre o Brasil e os outros países. O Marco Aurélio Garcia, que é o seu assessor internacional, já falou que em diversas vezes o Brasil atuou nos bastidores pela libertação de presos em Cuba, por uma maior abertura no Irã. No bastidor, o senhor procura atuar com posições mais de princípio, presidente Lula? Veja, o problema não é uma questão de princípio, Kennedy. O problema é que você não pode ferir a relação que você tem com o chefe de Estado. Ninguém gostaria que um cidadão de fora ficasse dando palpite sobre a vida que você tem dentro da sua casa com a sua família. O senhor falou com o Raul Castro, não falou? Veja, então, quando você discute nos bastidores, você está discutindo uma coisa de maior intimidade com as pessoas. É bom fazer isso, não é bom fazer aquilo, seria prudente você fazer isso, não seria prudente você fazer isso. No fundo, você está dando um conselho, sabe? E a pessoa vai aceitar se quiser ou se não quiser. Eu sempre tive muito cuidado na nossa relação internacional para que a gente não ferisse a sensibilidade das pessoas. É uma coisa muito delicada. Qualquer palavra equivocada que você fale, você pode criar um problema enorme para o país. Então eu sempre tive muita cautela e, graças a Deus, vou deixar o governo vencedor nessa nossa política externa. Presidente Lula, durante muito tempo o senhor e o presidente da França, o Nicolas Sarkozy, tiveram uma relação muito boa. No momento em que a França apoiou os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, numa posição contrária à brasileira em relação ao Irã, essa relação esfriou? O senhor está um pouco decepcionado com Sarkozy? Veja, não esfriou nem a minha relação com Sarkozy, nem com Obama, nem com Medvedev, nem com Ruggital e nem com a Inglaterra, por conta do que aconteceu no Conselho de Segurança. Todos eles tiveram a mesma posição, né? Veja, é lógico, eu não sou membro do Conselho de Segurança e eu não estava tentando negociar com o Irã. O que aconteceu, na verdade, é que a queixa que os presidentes tinham era de que o Irã não topava sentar na mesa de negociação.
Eu tive uma conversa com o Irã em Nova York. Depois eu fui para Pittsburgh e tive uma conversa com o Obama, com o Medvedev, com o Rugital, na época era o Gordon Brown. Tive uma conversa com o Sarkozy e nenhum deles tinha conversado com o Ahmadinejad. E eu dizia, como é que é possível vocês manterem essa divergência há tanto tempo se vocês nunca conversaram? Cheguei a dizer para o Obama, Obama, você é presidente do país mais importante do mundo, pega o telefone, liga para o Ahmadinejad e chama para uma conversa, porque é assim que a gente resolve os conflitos. O que ele disse para o senhor? E aí eu disse, nessa mesma conversa, eu disse ao Obama, eu estou indo a Israel, estou indo à Palestina e estou indo ao Irã. Eu fui a Israel, fui à Palestina, eu disse que não ia ter paz no Oriente Médio, porque não é possível, sabe, que não se envolva todos os interlocutores para resolver o problema. Ou seja, você tem Israel, você tem a Palestina, mas dentro da Palestina você tem vários grupos, dentro de Israel você tem vários grupos, você tem mais a Síria, você tem mais o Irã. Ou seja, se essas pessoas todas não tiverem numa mesa de negociação para negociar, não tem solução. Fica os Estados Unidos achando que é dono do conflito, Israel achando que só ele pode resolver e não resolve. O senhor está pessimista em relação a essa situação no Oriente Médio hoje? O que eu tenho sentido é que tem piorado. Do ponto de vista do acordo, tem piorado. Aquilo tem servido para dar prêmio Nobel, mas paz, concretamente, não tem acontecido. Então, veja, eu me dispus a ir ao Irã. Fui ao Irã. Sabe? A Rússia, a França foram mais compreensivos e acharam que não deveria fazer sanções antes de eu viajar. Eu viajei sem sanções. Olha, o que é que eles diziam? Eles diziam que nós não iríamos convencer o Ahmadinejad a sentar na mesa de negociação. Nós tínhamos estabelecido com o Sarkozy a liberação da francesa. Ou seja, eu cheguei lá à meia-noite, às 6 horas da manhã, a francesa foi liberada. Significa que o Irã cumpriu a primeira parte do compromisso com o Brasil. Deu um sinal. A segunda coisa, parecia que o Irã não ia negociar. À meia-noite tinha gente da minha delegação nervosa que não ia dar certo. Sabe? Eu fui jantar com o Ahmadinejad. Eu falei, presidente, eu vim aqui, estou dando as minhas costas para baterem, para fazer um acordo. Eu acho que o senhor precisa fazer um acordo, sentar na mesa de negociação, porque o Brasil defende para o Irã o que nós defendemos para nós. Utilizar a energia nuclear para fim pacífico. Ou seja, vai que vai. E eu falei para o Ahmadinejad, eu não vou embora sem um acordo. Ou seja, qual não foi a surpresa do Obama, do Sarkozy e dos outros, que no outro dia o Ahmadinejad assina um acordo. Ora, eles que deveriam ter festejado, eles que deveriam ter telefonado para o Brasil e para a Turquia agradecido, eles ficaram com ciúmes. Organizaram uma nova rodada de sanções no Conselho de Segurança. Não, e ficaram com ciúmes e resolveram punir. É como se você tivesse que castigar uma criança, a criança pedisse desculpa, refizesse o erro e ainda assim você falasse, eu vou bater porque eu já prometi. Mas isso é ciúme porque o Brasil está ficando mais importante na cena internacional e eles não querem que o Brasil cresça e tenha influência? Eu acho que incomoda. Eu acho que incomoda muito o fato do Brasil estar mais importante no cenário internacional. Eu acho. Isso é mais ou menos como você está num baile sozinho que tem 10 mulheres. Daqui a pouco chega 9 homens, você vai ficar chateado. Por que chegou tanto homem? Ou seja, eles acham que só eles podem cuidar das coisas. E nós não temos que pedir licença para negociar paz. Sabe, a paz negocia quem pode, quem quer, quem tem história. O senhor falou com o Ahmadinejad recentemente. Como é que está a posição dele em relação a essas sanções, a uma tentativa de um novo acordo? O senhor pretende tentar um novo acordo quando sair da presidência? Eu acho que eles vão... Eu acho que em algum momento eles vão sentar para conversar. Acho que o Irã está compreendendo de que somente a paz é que vai possibilitar o Irã crescer, se desenvolver. Eu digo isso para todos os presidentes, ou seja, em época de guerra a gente não faz nada. É em época de paz que a gente investe em educação, que a gente investe em saúde. Essa é a coisa que o Brasil tem falado lá fora, que nós temos discutido lá fora. Ou seja, lamentavelmente, as pessoas que compõem o Conselho de Segurança não perceberam que esse Conselho de Segurança está velho. Esse Conselho de Segurança representa uma geografia política da Segunda Guerra Mundial. Agora, o senhor descarta no futuro, em 2011, eventualmente,
participar de uma articulação pela Secretaria-Geral da ONU, presidente Lula? Veja, primeiro deixa eu te dizer, o que eu penso é que a Secretaria-Geral da ONU tem que ser dirigida por um burocrata e não por um político. Acho muito grave. E se houver uma reforma da ONU? Veja, deixa eu lhe falar, a reforma da ONU é outra coisa, ou seja, é para você colocar, sabe, uma maior representatividade, a África está representada, a Índia está representada, o Japão está representado, a América do Sul está representada, a América Latina está representada. É para isso que nós queremos a reforma. Quem que não quer a reforma? Aqueles que têm força e tomam decisões unilaterais. Congela uma situação que está aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que não é prudente você colocar um político na Secretaria-Geral da ONU. Então o senhor descarta? Eu descarto. Acho que não daria certo, porque se amanhã eu quisesse ser secretário-geral da ONU, amanhã o presidente dos Estados Unidos vai querer ser. Agora você imagina os Estados Unidos dirigindo a ONU e dirigindo o mundo como eles fazem. Ou seja, seria um desequilíbrio total e eu acho que seria irresponsável isso. Então, veja, o Brasil continua querendo a reforma, ela vai acontecer, é uma questão de tempo, todo mundo já acha que é favorável à reforma, não tem mais ninguém contra a reforma. O que é a discussão? Todo mundo fica com melindre. Vai colocar o Japão, a China é contra. Vai colocar a Alemanha, a Itália é contra. Vai colocar o Brasil, o México quer ser, sabe? Vai colocar que país da África? A África do Sul? É a Nigéria? Quem vai colocar? É o Egito? Então tem essa ciumeira toda que eu acho que vamos chegar em algum momento a um acordo. Eu acho que nós já avançamos, já tem a compreensão. Acho que o Sarkozy vai ajudar muito para que haja a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E eu acho que a Dilma vai continuar levando essa mesma bandeira de defesa da renovação do Conselho de Segurança da ONU. No final da entrevista exclusiva, Lula abordou seu futuro político e a vida fora do poder em Brasília. E ser candidato a presidente de novo um dia, pode ser? A gente nunca pode dizer não, sabe? Eu fico até com medo, amanhã alguém vai assistir a tua entrevista e vai dizer Lula disse que pode ser candidato. Veja, eu não posso dizer não, porque eu sou vivo, sou presidente de honra de um partido, sou um político nato, sabe? Construí uma relação política extraordinária, sabe? Acho que o Brasil tem uma gama de líderes extraordinários que pode disputar. Sabe, você tem a Dilma que pode ser reeleita tranquilamente, você tem Eduardo Campos, você tem Jacques Wagner, você tem a Cid, você tem o governador Sérgio Cabral, você tem na oposição, você tem o Aécio, você tem o Serra que disse que ainda vai fazer oposição. Então o que não falta é candidato, sabe? Então é muito difícil dar qualquer palpite agora. Vamos trabalhar para a Dilma fazer um bom governo e quando chegar na hora certa a gente vê o que vai acontecer. Já pensou no que vai fazer no dia 2 de janeiro? Eu vou descansar. Finalmente vou descansar. Quero tirar umas férias que eu não tiro há 30 anos, uma férias merecida, sem compromisso. Será uma férias prolongada. Eu quero ficar pelo menos uns 2 meses sem fazer absolutamente nada, sem discutir política, Eu quero descansar realmente. Eu preciso desencarnar. Eu quero tirar de dentro de mim, sabe, a coisa e os compromissos do presidente da República. Eu preciso voltar a falar como um brasileiro normal. Normal eu nunca mais vou ser, ou seja, mas um brasileiro, sabe, o mais próximo da normalidade possível. Eu acho que eu vou conseguir isso, eu acho que vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para Dilma, vai ser bom para todo mundo, se eu ensinar como é que os ex-presidentes têm que se portar, sem se meter na vida dos outros. Lula também conversou com Kennedy Alencar durante a visita a obras da transposição das águas do Rio São Francisco. O encontro aconteceu dentro de um túnel por onde a água do rio será desviada. Olha, essa obra aqui, Kennedy, ela foi pensada desde 1847 pelo imperador Dom Pedro. Problemas políticos e econômicos certamente não permitiram o que eles fizeram e outros governantes tentaram fazer. Toda a campanha alguém anunciava, alguém prometia. Eu nunca prometi porque eu dizia que era preciso primeiro estudar a viabilidade para depois a gente fazer. E eu então comecei a pedir primeiro para pegar o projeto básico, depois pedi para o Zé Alencar começar a trabalhar o projeto, depois do Ciro Gomes. E eu cheguei à conclusão de que era a redenção do semiárido nordestino se você conseguisse trazer água
para atender a 12 milhões de famílias que vivem nessa região. Então eu estou feliz porque a hora que essa obra estiver concluída, nós estaremos resolvendo um problema, eu diria, de séculos e séculos de miséria, de fome, de desespero de famílias que moram nessa região. Tem um simbolismo muito grande. É um simbolismo de vida muito forte. Nós tivemos que enfrentar barreiras enormes porque você tem o Ministério Público, você tem o Tribunal de Contas, você tem teve movimentos que eram contra. Ou seja, eu acho inacreditável que as pessoas prefiram que a água vá para o mar se perder do que a gente trazer um copo d'água para o povo do Nordeste. Ou seja, eu acho que até as pessoas não sabem o que é carregar um balde d'água na cabeça, um pote na cabeça, água barrenta. E nós estamos oferecendo a oportunidade de trazer para as pessoas água de qualidade, água potável, água para o ser humano beber, para os animais beber, e um pouquinho dela até para fazer, sabe, fortalecer a agricultura familiar. E no aspecto técnico da obra, você sabe quantos quilômetros tem esse túnel? Olha, esse túnel é um túnel extraordinário, ele tem 15 quilômetros, 15 quilômetros e 400. Depois tem mais um de 2 quilômetros, ou seja, e aí você vai fazer com que a água atenda aos estados que têm necessidade de água, que é o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e uma parte de Pernambuco. Ao longo da viagem, Kennedy Alencar ouviu políticos e empresários sobre o legado dos 8 anos de governo Lula. Essa população que estava esquecida, que estava abandonada, ela foi inserida dentro de consumo. Então hoje essa classe média baixa, ou os assistidos que estão dando suporte para a economia, para o mercado interno brasileiro, é a grande obra do presidente Lula. Ele trouxe para consumo 50 milhões de pessoas, novos consumidores, e que poderão ascender a outras classes. Ele olhou o Brasil, as regiões brasileiras, sempre com um olhar diferenciado, cuidando do que tem que ser feito em São Paulo, do que tem que ser feito no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, mas olhando sempre de forma especial para o norte e para o nordeste brasileiro. E as desigualdades no Brasil, além de regionais, elas são também sociais. Então, o Lula permitiu ao Brasil as condições para o Brasil crescer, isso naturalmente ajudou os bancos, ajudou as grandes empresas, mas ele teve sempre um foco como política principal do governo, oferecer uma condição de vida melhor para as pessoas mais pobres. É um governo que cuidou do Brasil real, não ficou no Brasil oficial. E qual é a importância dessa obra que o presidente visita hoje? Liberdade, democracia, cidadania, porque a água durante muito tempo foi instrumento de dominação do povo no Nordeste pelas elites políticas e econômicas. Eu acho que levar água é levar vida, saúde, mas é levar liberdade. Na passagem pelo Nordeste, Lula foi cercado por multidões em clima de despedida. Para mim ele é o cara, não tem nada que represente que ele não tinha melhorado. Desde o meio ambiente, corrupção, tudo ele acabou, melhorou. E o Brasil agora está vendo um momento que nunca viveu antes na história.